São Tomé e Príncipe são duas ilhas vulcânicas situadas no Golfo da Guiné, respectivamente a cerca de 300 e 250 quilómetros do continente africano. As ilhas estão maioritariamente cobertas por floresta tropical densa, que é mantida pela chuva constante e pela temperatura elevada. Este é um lugar verdadeiramente único. As ilhas nunca estiveram em contacto com o continente e encontram-se numa das áreas mais úmidas do planeta. Parecem ter sido plantadas aqui para que a vida brotasse e se multiplicasse. Ao longo de 65 milhões de anos, as erupções de magma dos fundos oceânicos deram origem a formações rochosas gigantescas. Estas montanhas existem há mais de 17 milhões de anos. E ao longo desse tempo, as formas de vida foram chegando por céu e por mar, numa infinidade de formas e tamanhos, vindas, na sua maioria, de uma das áreas tropicais mais ricas do mundo, a bacia do Rio Congo. Estas florestas magníficas são o habitat de milhares de espécies que seguiram o seu curso evolutivo e acabaram por dar origem a espécies novas e únicas, endémicas das ilhas. No que toca à adaptação dos animais, este local é distinto de todos os outros. Aqui eles exploram novas estratégias, colonizando de forma diferente estas duas ilhas que estão isoladas. Para além de estarem isoladas e de serem pequenas, as duas ilhas possuem vários habitats distintos. As praias são muitas e ricas em vegetação, e há vários penhascos cobertos por floresta tropical. Na parte norte de São Tomé, existe inclusive uma área mais seca. A água chega em menor quantidade a esta região, porque fica retida nas montanhas do sul. Isso permitiu que outras espécies se instalassem aqui, como é o caso destes embondeiros fantásticos, árvores emblemáticas do continente africano, que nos fazem lembrar a sua aridez. Os animais têm muito por onde escolher, e mais recentemente também os biólogos. Nas últimas décadas, os cientistas têm explorado mais as ilhas e fizeram descobertas espantosas. Para além de descreverem dezenas de espécies novas, encontraram outras que se julgavam estarem extintas. Além disso, graças à análise genética, chegaram à conclusão de que algumas espécies que julgavam ser iguais nas duas ilhas, na verdade são diferentes. O que acrescenta algo à já incrível biodiversidade existente no país. Obo, o paraíso natural de São Tomé e Príncipe. As ilhas foram descobertas por marinheiros portugueses em 1470 e durante séculos foram mantidas sob o domínio português e aproveitadas para plantações de cana-de-açúcar e cacau, servindo também como um entreposto de escravos. A maior das ilhas é São Tomé e hoje uma grande parte da população ocupa as zonas rurais. São sobretudo comunidades instaladas nas antigas roças, que funcionavam como pequenas aldeias, com hospitais próprios, igrejas e zonas residenciais para os escravos e trabalhadores. Há já algum tempo que a presença humana se faz sentir aqui, mas a natureza tem conseguido manter-se selvagem e a nossa equipa quis avaliar o seu estado atual.
Para isso teria de procurar algumas espécies-chave em ambas as ilhas e documentar os aspectos raros da fauna e flora. Algumas espécies das ilhas, sobretudo as aves, adaptaram-se bem à introdução de plantas e culturas nas roças, que passaram a fazer parte da sua dieta. Hoje, as quintas estão quase todas desativadas e as aves encontram alimento na vegetação das roças e nas árvores que as rodeiam, que foram trazidas para dar sombra às plantações de cacau. Mas a ocupação humana acabaria por deixar marcas, e uma delas é especialmente forte. Estamos no nordeste de São Tomé, onde a paisagem é completamente diferente das outras que caracterizam o país, porque é fruto da intervenção humana. Antigamente, esta área tinha plantações de cana-de-açúcar e depois destas serem abandonadas, os fogos frequentes não permitem que a vegetação cresça. Estes embondeiros grandes também foram trazidos pelo homem e só sobrevivem graças à espantosa capacidade que têm de acumular uma enorme quantidade de água no tronco. A equipa queria documentar algumas espécies que têm conseguido prosperar neste habitat, apesar da intervenção humana. E esta savana em vulgar pareceu-nos um bom local para o fazer. Pouco tempo depois encontramos uma dessas espécies. Em cima de um arbusto estava um truqui, ou um batazas, como também é conhecido. Esta ave é endémica de São Tomé, não existe na Ilha do Príncipe. E é uma das espécies mais abundantes da ilha. Encontramo-la em todo lado, desde os movimentados parques da cidade aos picos inacessíveis da ilha. Alimenta-se de pequenos invertebrados, como por exemplo minhocas e insetos, e é o exemplo perfeito da resistência das ilhas e da sua capacidade de regeneração. O dia já ia adiantado, e as temperaturas aqui atingem valores muito altos. A esta hora os animais procuram abrigar-se do sol e é mais difícil avistá-los. Além disso, pouco depois de chegarmos, os proprietários destas terras queimaram as áreas de erva onde as suas cabras pastoreiam. A equipa teve de se recolher e esperar pelo pôr do sol para continuar à procura dos animais da savana. Quando voltámos, já estava a anoitecer. E rapidamente encontramos um par de codornizes que se alimentavam no mesmo local que umas horas antes estava a arder. Esta é a fêmea, que se alimenta de sementes libertadas pelo fogo. Tem cores mais esbatidas do que o macho, que também escava a terra à procura de sementes, a alguns metros dela. Com as codornizes aqui, seria de esperar que houvesse predadores por perto. E a verdade é que rapidamente os encontramos. O milhafre, que aqui é conhecido como falcão, é outro bom exemplo de adaptação dos animais à presença humana. E é uma das aves mais abundantes da ilha. Por ser tão comum, tornou-se o símbolo de São Tomé. Depois de cumprir o objetivo desse dia, restava à equipa desfrutar o pôr do sol. Foi um bom começo de expedição. Queríamos fazer um documentário que incentivasse as pessoas a preocuparem-se e a defenderem a preservação da natureza do país. E estas primeiras imagens mostravam que a natureza conseguia regenerar-se, até nos locais mais inesperados. Finalmente, o sol pôs-se sobre o Oceano Atlântico. Mas o trabalho da equipa ainda não terminara. Nesta noite,
ia procurar as rãs endémicas e raras de São Tomé. Os anfíbios são animais quase exclusivamente noturnos, porque desse modo evitam os predadores e o calor. Por isso, esta é a altura perfeita para os procurar. A história dos anfíbios nas ilhas é praticamente desconhecida. Não se sabe como estes animais pequenos, que não gostam de água salgada porque têm uma pele extremamente permeável, atravessaram 300 quilómetros de oceano. Existem 5 espécies de rãs em São Tomé, todas elas endémicas. A equipa pretendia filmar todas as espécies que encontrasse. E teve sorte. Descobriu um par de pequenas rãs das poças em pleno acasalamento. Sabe-se muito pouco acerca da biologia reprodutiva dos anfíbios das ilhas, o que faz com que estas imagens tenham ainda mais valor. Há vários géneros nas ilhas. As rãs das poças, por exemplo, são mais pequenas. As rãs arborícolas, ou relas, são maiores e têm membros que lhes permitem trepar às árvores. As cores que exibem permitem-lhes passar despercebidas no meio da vegetação. Durante a sua estadia na Ilha do Príncipe, a equipa procurou registar os anfíbios do local. O maior espécime é um mestre do disfarce e também a maior rã arborícola de África. É muito difícil de encontrar. Tem vários padrões de cores e consegue trepar até 10 metros de altura para passar o dia nas árvores. Segundo os cientistas, nenhuma das espécies existe em ambas as ilhas. São exclusivas de uma só. Esta, da Ilha do Príncipe, tem uma parente próxima em São Tomé, mas não se sabe se uma descende da outra ou se ambas as espécies descendem de uma rã que veio do continente. O mesmo se aplica às rãs das poças, acerca das quais também se sabe muito pouco. O facto de a Ilha do Príncipe existir há 31 milhões de anos e a de São Tomé existir há apenas 17, levanta ainda mais questões. Há quanto tempo estas populações existem aqui? E há quanto tempo começaram a seguir percursos evolutivos distintos? Todas estas questões estão a ser estudadas por algumas das melhores equipas de biólogos do mundo, de modo que estes pequenos animais estão em boas mãos. Existem várias formas de chegar a uma ilha. As aves chegam por via aérea, mas a maioria das plantas e animais terrestres chegou aqui por mar, a uma das muitas praias das ilhas. Há várias praias fabulosas nas duas ilhas, que são a principal atração turística do país. A areia começa onde a floresta acaba, e a ligação entre os dois ambientes é muito forte. Nestes habitats de fronteira, há alguns predadores que se especializaram. Há muito que as aves costeiras aperfeiçoam as suas capacidades de caça para procurar alimento nas linhas costeiras do planeta. E para aquelas que sabem aproveitar o melhor deste ecossistema, há muito alimento aqui. As praias de areia branca são formadas por sedimentos trazidos pela corrente dos rios do interior das ilhas. É uma areia diferente, transportada pelos cursos de água, juntamente com uma série de outros detritos. Os nutrientes e minerais trazidos pela água doce depositam-se na areia e alimentam inúmeras formas de vida minúsculas, que constituem a base alimentar de muitas aves costeiras. E quando a maré está baixa, revelam-se outros elementos dessa cadeia alimentar. Os caranguejos são os verdadeiros guardiães dos ecossistemas costeiros. Estão no fundo da cadeia, alimentam-se de peixes mortos e em decomposição que dão à costa. Mantêm as praias limpas, retirando os detritos vegetais, as carcaças de animais e outros materiais em putrefação. E como em todas as florestas tropicais, aqui não falta matéria orgânica durante todo o ano. É suficiente para que se formem grandes comunidades. Estes são caranguejos ermitas. Estes pequenos animais agitados são das espécies mais cosmopolitas do planeta
e colonizam quase todas as ilhas do hemisfério sul. A diferença entre eles é bem visível, pelo menos nas conchas. São diferentes no tamanho e na forma, o que por vezes dá origem a tentativas de roubo. Na verdade, não conseguem produzir a sua própria concha. E à medida que crescem, precisam de conchas maiores. Ocupam conchas de gastrópodes abandonadas. E aqui têm muito por onde escolher. Passam o dia todo à procura de alimento em terra, num bulício constante. Esta é a vida de um caranguejo ermita. Um lugar onde não irão tão cedo é o vasto oceano. As águas do Golfo continuam a guardar muitos segredos para a ciência. Sabe-se muito pouco sobre as espécies que habitam aqui. Mas há 10 espécies de cetáceos que passam todos os anos por estas águas. Regressam aqui regularmente para desfrutar esta costa e os ecossistemas marinhos que rodeiam as ilhas. Para além disso, todos os anos há 4 espécies de tartarugas marinhas que vêm aqui desovar. Por isso mesmo, este é um dos locais mundialmente mais importantes em termos de preservação da biodiversidade. A equipa não estava preparada para uma documentação exaustiva dos habitats marinhos, mas não podia vir embora sem ver o que existe no oceano. A diversidade de formas é espantosa. Os cardumes multiplicam-se em formas e cores. Observar estes peixes, marcados pela subtileza e graciosidade, é absolutamente hipnotizante. Aqui parece que o tempo passa de uma forma diferente. O que aparece na imagem não é uma serpente marinha, mas sim um peixe, a enguia Ophictus ophis. Há 10.000 anos, esta enguia estaria em terra, uma vez que toda a área circundante estava acima do nível do mar. Depois de ser reclamada pelo mar, rapidamente surgiram centenas de formas de vida. O arquipélago de São Tomé e Príncipe é considerado um dos melhores locais para a prática de mergulho, graças a toda esta beleza. É sem dúvida uma das maiores riquezas do país. Em terra, as cores eram mais sombrias. As chuvadas tornaram-se mais fortes e mais frequentes à medida que se prolongava a estadia da equipa em São Tomé. Quisemos explorar um habitat diferente, difícil de encontrar na Ilha do Príncipe. Estes são os mangais do rio Malanza, no sul de São Tomé. Este habitat cobre uma vasta área, sendo o maior mangal de toda a ilha.
A equipa pediu a um pescador local que mostrasse a área e ele levou-nos na sua canoa. Esta é a forma ideal para visitar este local, já que é impossível andar a pé por aqui. Apesar de parecer um passeio descontraído, o objetivo era claro: encontrar espécies que habitem nestes mangais. A canoa avança devagar, mas mesmo assim não é fácil ver as aves na copa das árvores. À medida que avançamos por esta vegetação, ficamos imersos num mundo de uma beleza mágica e singular. Os mangais são um habitat especial, que existem milhares de áreas costeiras nas várias regiões tropicais do planeta. Também são o habitat de várias aves que gostam de viver junto da água, como é o caso das garças. Os mangais prolongam a extensão da floresta, proporcionando uma área mais vasta para alguns animais. A equipa anda à procura de uma espécie característica, que apesar de ser bastante pequena, tem cores muito garridas. Não é difícil de encontrar, mas procurávamos um espécime juvenil. Este é o guarda-rios de São Tomé, uma espécie endémica desta ilha. É uma ave com uma população considerável e bem distribuída. Os adultos são muito parecidos com o guarda-rios da Ilha do Príncipe e com o seu parente da África continental. O nosso fito é precisamente aquilo que os distingue. Este é um espécime juvenil do guarda-rios de São Tomé e é a única das subespécies que apresenta esta plumagem mais escura quando é jovem, uma característica que tem intrigado os ornitólogos, que desconhecem o motivo desta diferença. As aves são as grandes colonizadoras da natureza. E estas ilhas são o exemplo perfeito disso mesmo. Existem mais espécies de aves endémicas por quilómetro quadrado neste país do que em qualquer outro ponto do mundo. É um dado verdadeiramente impressionante, mas acarreta algumas responsabilidades. Se estas espécies desaparecerem daqui, ficarão extintas. E o homem terá feito muito pouco para o impedir. A equipa não podia deixar de procurar uma espécie da Ilha do Príncipe que foi considerada extinta durante quase 100 anos. Passámos a maior parte do tempo da expedição a recolher material suficiente para o documentário, o que implicou percorrer todos os cantos da ilha, andar por trilhos e no meio da floresta virgem durante 2 meses e meio. Há poucas estradas na ilha, por isso a equipa teve de percorrê-la a pé várias vezes por semana, tendo ficado a conhecê-la bem. Explorámos todo o tipo de florestas, plantações, praias e rios, mas para encontrar o tordo do príncipe tivemos de nos aplicar ainda mais. Queríamos encontrar uma das aves mais raras do planeta. Mas à medida que nos embrenhámos mais na floresta, precisávamos da ajuda de um guia. A cada passo ficávamos deslumbrados com a riqueza da biodiversidade. Não há animais muito perigosos na floresta desta ilha, o que facilitou o trabalho da equipa. Ainda assim encontramos várias vezes animais que causariam arrepios a muita gente. Um deles é a tarântula do príncipe, que apesar de não ser mortífera, impõe respeito. É um predador curioso e perfeito, que se esconde em tocas no chão e que espera pacientemente a oportunidade de capturar as suas presas. As tarântulas e 2 das serpentes nativas destas ilhas
são muitas vezes mortas pelos habitantes locais devido a medos e superstições injustificadas, uma vez que não são nocivas para o homem. São importantes para o equilíbrio do ecossistema e ajudam a eliminar pragas e espécies prejudiciais à agricultura. A equipa continuou a subida em busca do tordo. O nosso guia conhecia uma toca que fora usada por uma destas aves no início do ano e instalámo-nos aí à espera. O tordo é uma ave territorial e sabe quando há intrusos por perto. Por isso a equipa espalhou-se pela área à volta da toca na esperança de conseguir filmar algo. E teve sorte. É um animal fantástico e absolutamente destemido. Uma relíquia de uma época em que não havia predadores na ilha. Tanto quanto sabemos, esta foi a primeira vez que se registaram imagens de um tordo. E ele não só se mostrou, como também ficou há algum tempo com a equipa. Este comportamento confiante é o seu maior inimigo. Por não ter medo dos seres humanos, é facilmente caçado pelos habitantes locais que ainda têm recursos alimentares importantes na floresta. Julga-se que existem menos de 300 espécimes, mas o facto de encontrarmos um é sinal de que esta espécie ainda pode ser salva, se forem aplicadas a tempo algumas medidas de conservação. O grande interesse biológico das ilhas está muito ligado à sua avifauna impressionante. As aves ocuparam todos os nichos ambientais e este local é um verdadeiro Éden para elas. Estão em todos os recantos da selva tropical e há espécimes de todos os tamanhos, formas e cores. Apesar de haver muitas espécies comuns a ambas as ilhas, o número de aves exclusivas de uma ilha também é considerável. E há outras que, após milhares de anos, assumiram formas distintas. O tordo de Santo Tomé é uma dessas espécies. Ao contrário do seu parente, da Ilha do Príncipe, é muito comum e é fácil ouvir o canto desta ave quando se empoleira no ramo de uma árvore alta. Apesar de haver 4 espécies endémicas de tecelões, só uma é exclusiva do príncipe. A maior parte das diferenças que estas aves apresentam deve-se às adaptações que as populações colonizadoras tiveram de fazer aos vários habitats e também a acontecimentos naturais. Um bom exemplo disso são os xota-cafés, que existem em ambas as ilhas e possuem diferenças genéticas e morfológicas significativas. Mas na Ilha do Jockey existe um xota-cafés com uma morfologia distinta da das outras 2 espécies. Estes eventos de especiação continuam a tornar mais rica e variada a avifauna do país. Um dos principais objetivos da equipa era tentar filmar os comportamentos das várias espécies, já que pouco se sabe acerca da sua ecologia. Durante a expedição foram surgindo algumas oportunidades, à medida que ficámos a conhecer melhor as ilhas. Registar um beija-flor endémico da Ilha do Príncipe a fazer o ninho foi um autêntico achado. E estas imagens vão certamente contribuir para sabermos um pouco mais acerca da espécie. Também encontramos um guarda-rios de peito azul a partir caracóis numa pedra. Foi muito importante, porque este comportamento nunca tinha sido captado em vídeo. Em Santo Tomé, tentamos visitar as áreas mais bem preservadas da ilha para encontrar as espécies mais frágeis e raras. Um desses locais é a Lagoa Amélia. Esta cratera de um vulcão antigo está constantemente coberta de umidade. É uma floresta de nevoeiro. Também é chamada floresta de musgos, devido à grande variedade de musgo que cobre os ramos das árvores. Estas condições são perfeitas para muitas espécies de animais, especialmente as aves insetívoras.
Entretanto, a espécie que melhor ilustra a natureza exótica deste local talvez seja o tomé-gagá. As fêmeas têm uma aparência discreta, mas os machos são bastante exuberantes, com um anel turquesa à volta do olho, que contrasta vivamente com o preto da sua plumagem. Estes dois espécimes, macho e fêmea, estavam a comunicar, usando uma técnica muito curiosa. O interior do bico é amarelo e usam-no para comunicar intenções e formas de cooperação. Os machos, quando nascem, têm penas mais escuras, como as suas progenitoras, e gradualmente vão adotando a plumagem característica dos machos adultos. Até lá têm um aspecto algo estranho. É aqui, nas florestas tropicais, que encontramos 3 das espécies mais ameaçadas das ilhas. O sul, inóspito, impenetrável e desafiante, é o último refúgio para algumas espécies que estão em perigo. Mas, recentemente, uma empresa europeia comprou grandes extensões de terra para a produção de óleo de palma e está a destruir o ecossistema. As consequências são alarmantes. Uma grande parte da floresta virgem que existia aqui foi completamente dizimada, bem como os animais que viviam nela. Na tentativa de sensibilizar as entidades locais, um dos principais objetivos da equipa era filmar as 3 aves mais ameaçadas de Santo Tomé. Tínhamos pela frente uma subida de 4 horas para chegar ao coração da floresta. A equipa foi acompanhada por Mito da Gama, o guia que conhece a floresta como poucos. Entre outras coisas, Mito caça macacos e porcos selvagens para comer. Isto pode parecer cruel para os padrões ocidentais, mas a verdade é que é benéfico para a fauna local. Os macacos, juntamente com outras espécies, foram introduzidos aqui pelo homem e perturbam as espécies endémicas da ilha, pilhando os ninhos e pondo em causa a sua sobrevivência. No entanto, já estão na ilha há centenas de anos e agora estão bem naturalizados. Formam grupos sociais de grande dimensão e passam uma boa parte do dia juntos, a descansar no topo das árvores mais altas. Os macacos Mona são nativos da floresta da África Ocidental e são primatas extremamente inteligentes. Formam grupos com 5 a 30 membros, com apenas um macho adulto por grupo. O macho tem de defender as suas fêmeas e crias, bem como estabelecer o seu território na floresta. Comunicam de várias formas e passam uma grande parte do tempo a fortalecer os laços sociais. Aqui existem apenas algumas espécies de mamíferos, como é habitual na maioria das ilhas oceânicas. Em geral, as espécies endémicas descendem de seres vivos que chegaram às ilhas há muito tempo e que acabaram por dar origem a outras espécies. Para chegar até aqui, os antepassados destes morcegos frugívoros tiveram de percorrer 250 quilómetros desde a África continental. Existem 4 espécies de morcegos frugívoros nas ilhas. Apesar de parecerem agressivos, são completamente inofensivos. E mesmo sendo animais noturnos, é comum vê-los durante o dia na copa das árvores em que se alimentam.
sobem pelos ramos à procura dos frutos mais maduros ou de um lugar para descansar. Estes animais dóceis só comem frutos. E o seu ecossistema é a selva ou a proximidade das populações humanas. A equipa deixa as plantações de óleo de palma e dá por si numa época diferente. Esta floresta é virgem. Está em excelentes condições de preservação. Inalterada durante milhões de anos, a vegetação cobre todo o solo e forma uma camada que absorve grande parte da água das chuvas. As plantas e o solo são como duas partes de um todo e são ligadas pelos fungos, um organismo que regenera continuamente os nutrientes. Estes habitats são cada vez mais raros no nosso planeta e representam um tesouro frágil e insubstituível. É impossível criá-los artificialmente. A equipa anda à procura do ibis de São Tomé, o mais pequeno do planeta, mas não é fácil encontrá-lo. É outra das espécies que durante anos se julgou extinta e que foi redescoberta recentemente. Mito conhecia um lugar onde talvez encontrássemos um ibis. Uns dias antes, ele viu um ninho na copa de uma árvore. A equipa decidiu que era um bom lugar para tentar registar imagens desta espécie. Se o ninho tivesse crias, a progenitora não deveria estar longe. A chuva estava a dificultar muito o trabalho. Mas uma oportunidade como esta não se repetiria. E por isso decidimos esperar, de olhos e ouvidos bem atentos. Enquanto esperávamos, aproximaram-se outras espécies. O papa-figos foi uma das primeiras. O canto desta ave é um bom indicador do estado da floresta, porque não costuma frequentar as áreas de maior presença humana. É muito seletiva quanto ao seu território e só escolhe áreas de floresta virgem. Parte da equipa ficou junto ao ninho e o resto dos elementos foram com Mito, à procura de um ibis. Após uma caminhada pela floresta, encontramos finalmente o que procurávamos, o ibis de São Tomé. É o ibis mais pequeno do mundo e estava ali mesmo, à nossa frente, sem que isso parecesse incomodá-lo. Tampouco parecia incomodado com a chuva forte que caía. Tal como o tordo do príncipe, não teve qualquer receio dos seres humanos. Hoje a população de ibis de São Tomé é muito pequena e é um exemplo de uma espécie frágil que não conseguiu adaptar-se à chegada do homem e dos novos predadores introduzidos por ele. Esta ave é muito importante, pois é uma espécie indicadora. Isto quer dizer que podemos avaliar o estado do ecossistema medindo a dinâmica da população de ibis, a sua frequência nas diferentes áreas e o seu sucesso reprodutor. Este animal faz parte desta floresta, tanto como as montanhas ou os vales. E se desaparecer, será uma perda irreparável para os habitantes de São Tomé. Apesar de estar em vias de extinção, a equipa encontrou mais do que um espécime, o que é uma ótima notícia. Isto significa que a floresta é resistente e poderá reagir bem a medidas de conservação. Este espécime fez-nos companhia durante bastante tempo, apesar da chuva. Cumprimos o objetivo de filmar o ibis e inclusive recolhemos muito material. Mas era preciso continuar
para filmar mais 2 aves. A chuva caía com muita intensidade, mas tínhamos de avançar pela floresta e o trilho estava agora completamente alagado. A subida era extenuante. A longa caminhada e as condições meteorológicas foram as mais duras que encontramos até então. Mas o equipamento estava bem protegido e não havia desculpa para voltar para trás. A expedição tinha de continuar. Aproximámo-nos do local onde Mito esperava encontrar a próxima espécie, que foi denunciada pelo seu canto. Apesar de estar perto, não estava a ser fácil detectá-la, devido à folhagem densa e à forte chuvada. Depois de montarmos acampamento e de esperarmos algumas horas, vimos o espécime. Finalmente íamos captar as primeiras imagens do picanço de Santo Tomé. Um picanço a cantar e a marcar território nas florestas virgens de Santo Tomé era um verdadeiro achado. Só era pena estar a chover. Esta é uma das espécies descritas por Francisco Newton, naturalista e explorador português que, em fins do século XIX, permaneceu nas ilhas durante uma década para catalogar a biodiversidade do território. E é justamente a ele que a ave deve o seu nome científico, Lanius newtoni. Hoje corre perigo de extinção e é emblemática de um grupo restrito de aves que dependem de habitats em condições de preservação perfeitas para sobreviver. Julga-se que há apenas 52 indivíduos nesta floresta. Se nada for feito, o mais provável é que esta espécie se extinga nos próximos 5 anos. O dia estava a chegar ao fim e, como a chuva não dava sinais de abrandar, decidimos voltar para trás e regressar mais tarde para tentar filmar o anjolô, o bico grossudo de Santo Tomé. Algo que nunca chegámos a concretizar. Foi uma viagem espantosa. Durante 3 meses, conhecemos um país que nos deixou completamente deslumbrados. É um local que merece ser conhecido e explorá-lo foi uma experiência inesquecível. Oxalá o resultado deste trabalho contribua para dar a conhecer a importância incrível da vida selvagem destas ilhas do Oceano Atlântico.